nossa convidada de hoje, ela que é escritora deste maravilhoso livro que minha produção acabou de me entregar, o livro Guerras Desafiadoras, com o prefácio da nossa querida Bispa Keila Ferreira. Senhoras e senhores, recebam no palco do Young Show, Damaris Chaves! E a entrevista com a Damaris Chaves você confere agora no Young Show. Uau! Então, é isso aí. Damaris, muito obrigado por você estar aqui com a gente no Young Show, vir falar um pouco sobre a sua história e abençoar esse público tão lindo que nos assiste. Obrigado. Eu que agradeço, para mim é uma honra, um privilégio. É uma porta de ouro, vamos dizer assim, uma oportunidade de ouro. Muitíssimo que legal. obrigada. Essa é nova, hein, Lucas, meu Guita? Porta de ouro. A porta de ouro, essa aí é nova, gostei bastante. Damaris, eu já aqui estou impactado porque eu ganhei de presente e vou deixar a dica aqui para todos os convidados que vierem aqui. Vocês, escritores, tragam do apresentador e, ela trouxe aqui, ela anotou aqui para mim, André Mendes, que o céu te cubra de bênçãos. Obrigado, Damaris, por esse presente. Que presente é esse que eu vou ler? Fala para mim sobre esse livro. Este livro com o tema Guerras Desafiadoras foi algo que o Senhor conversou comigo dentro do quarto. E numa certa madrugada ele disse para mim, escreva um livro. E eu falei, sou incapaz de fazer isso, porque o que vou colocar neste livro, o que vou escrever? E nesta minha pergunta eu falei, tudo bem, mas qual tema? Porque aí eu pensei comigo, se eu buscar um tema, talvez eu busque o que escrever. E aí eu perguntei para Deus e naquela conversa ele falou comigo, guerras desafiadoras. E eu, questionando, perguntei mais uma vez, por que este tema? Já me basta ter que escrever um livro e agora este tema, guerras desafiadoras. Eu entrei no Google, pesquisei, não existe livro com este tema. Eu falei, veio direto do céu. Mas, Senhor, por que este tema? E o Senhor falou comigo, vou te colocar em situações que você irá querer desistir, mas eu te desafio a vencer todas essas batalhas. E desde então eu passei a enfrentar muitas batalhas e eu vou dizer aquilo muito explícito em todas as áreas da minha vida. Então este livro trata um pouco da Damaris, um pouco do ministério, um pouco das renúncias, um pouco das dores, um pouco das vitórias. E por aí vai. Agora, guerras desafiadoras. Fala pra gente, quais foram as maiores guerras desafiadoras que você passou, que te motivaram a escrever um livro? Por incrível que pareça, foi o silêncio. Porque Deus me colocou em uma situação tão difícil, onde muitas pessoas falavam sobre mim, inventavam sobre mim, questionavam sobre a minha posição. Por exemplo, você tem que seguir uma profissão, não seguir o seu chamado. Então, diversos momentos eu tive que obter o silêncio. E aí eu ia orar e o Senhor falava comigo, escreva. Eu escrevia cartas para Deus e aí está a resposta de muitas orações. Então, uma das maiores batalhas que eu venci foi me calar e aprender a ser submissa, aprender a ser humilde. Agora, a gente percebe, lendo o seu livro, a gente percebe que você é uma jovem que já teve um histórico de depressão. A que ponto isso impactou a sua vida? Eu não sei se tu vai acreditar, mas esse período de depressão trouxe um impacto muito grande, porque foi o período que eu mais conhecia Deus. Então, foi a minha pior fase na minha área sentimental, física, mas foi a minha melhor fase no mundo espiritual com Deus, a minha melhor fase com Deus, porque foi o momento a qual me entreguei por completo a Ele e eu conheci Ele. Eu nasci no berço evangélico, eu não conhecia Deus há mais de 20 anos, eu não sabia o Deus que eu servia, mas quando eu entrei neste período depressivo, quando eu tive 3 dias de síndrome do pânico, eu conheci o Deus que eu servia. Então, assim, foi o maior impacto deste momento. E você, como uma jovem que passou por depressão, a gente sabe que a depressão, ela é, como muitos dizem, de fato, a doença do século, porque ela atinge diversas pessoas de diferentes classes sociais, ela não escolhe cor, não escolhe religião, ela chega em vários lugares.
E, inclusive, no nosso meio, né? Nós, como cristãos, nós vemos muitas pessoas que passam por esse processo e, às vezes, a igreja ela não consegue entender essas pessoas e não consegue, de repente, trazer um tratamento para essas pessoas. Na sua visão, como alguém que passou por isso, como que a igreja deve lidar com este assunto tão delicado como a depressão? É um período que nós sentimos a solidão de perto, né? Se ninguém der respaldo nesta área, a pessoa vai gostar da solidão. E aí chega o momento fatal, né? Buscar o suicídio. Porque você não tem ninguém por perto, né? Ninguém está respaldando por você. Então, você vai entrando em um ambiente que você vai se sentindo confortável com aquilo. E aí, de repente, estou aqui. Esse é o lugar que eu devo ficar, não tenho ninguém no mundo. E aí que acontece o suicídio. Então, assim, é primordial você abraçar a causa. Antes de lançar esse livro... Nossa, eu acho que mais ou menos umas 3, 4 pessoas, o máximo, sabia que eu tinha passado por este período depressivo. E, neste momento, eu busquei ajuda para diversas pessoas. E, uma certa vez, eu ouvi alguém dizendo, você é meio tóxica. Você tem muitas feridas, você tem muitas marcas, segue teu caminho. Então, assim, ou eu era muito forte, ou eu realmente segui o meu caminho. Qual era o meu caminho? Sair de cena. Entende? Então, assim, por isso eu digo que foi o melhor momento com Deus, porque se eu não escolhesse conhecê-lo, eu teria realmente saído de cena. Aliás, você vai ler o meu livro e você vai se deparar com uma parte do meu testemunho, a qual o inimigo, ele arma na minha mente, em segundos, a estratégia de eu cometer o meu suicídio. Né? Então, assim, passou um filme, ele me explicou como seria, ele disse, agora é o seu momento. Né? E como que eu venci aquilo? Foi por alguém. E alguém da onde? Da igreja. Então, por favor, abrace a causa de alguém. Uau, que legal. Essa pessoa, ela abraçou a sua causa. Como foi esse tratamento para você? Porque você, então, chegou perto de tirar a sua vida. Muitíssimo perto. Uau. Eu estava... tinha uma poltrona assim na minha sala. Eu dormia na sala, né? No colchão no chão. E eu estava... meu corpo queria ir na cozinha, pegar uma ferramenta para tirar minha própria vida. E eu disse, daqui eu não saio. O inimigo falava, você vai sair. Eu disse, eu não vou sair. Então, naquele período ao qual eu segurava na poltrona, eu peguei o meu celular e mandei mensagem para 2 amigos. Alexandre está nos Estados Unidos e Rafael está em Madrid. E eu falei, eles são o que eu preciso agora. Eu não conseguia clamar por socorro, a qual minha família pudesse escutar. Porque ele pegava e tapava a minha fala. Ele me prendeu o meu corpo ali. Então, eu vi que era algo espiritual. Eu falei, acho que eu vou pedir ajuda para alguém que deve estar acordado neste momento, já que era perto da manhã. E Rafael em Madrid foi me orientando e tudo que ele falava ia como se fosse uma água que ia lavando o meu interior. Enquanto Alexandre nos Estados Unidos entrou no banheiro e intercedeu por minha vida, eu vi como se fosse uma batalha no mundo espiritual, a qual mais ou menos 3 horas eu pude obter ali aquela calmaria. Então, assim, não foram pessoas físicas, não foi alguém que eu conversei, não foi psicólogo. Eu disse para Deus, Deus, eu não aceito entrar na sala de um psicólogo. Não estou desprezando a profissão, até porque acabei de trancar uma faculdade de psicologia, porque Deus, enfim, me quer na obra. A gente vai falar um pouquinho sobre o meu chamado missionário. Mas, assim, eu disse para Deus que eu não aceitava entrar na sala do psicólogo e contar as minhas misérias, porque Deus já tinha me usado para curar gente da depressão, da síndrome do pânico, e agora eu estava naquela situação. Então eu tinha um Deus que pudesse curar as minhas feridas, como Ele me usou um dia, sabe? Existiam momentos antes de tudo isso, a qual eu recebi a ligação, olha, Damares, eu estou prestes a cometer um assassinato, o que você pode fazer por mim agora? E eu deixar o banheiro, deixar tudo que eu tinha para fazer, entrar no quarto, entrar na batalha espiritual. Pessoas que estavam se cortando, pessoas que estavam prestes a tirar a sua vida com uma corda. E eu disse, outrora eu ajudava. Então, eu não posso me submeter a este nível de vulnerabilidade. Eu preciso que o Senhor me dê respaldo a isso, porque eu quero ter uma história para contar. Então, Deus ouviu muito, muito bem. E isso, de fato, a gente percebe lendo o seu livro, que nós temos aqui, por exemplo, você disse, abre aspas, tapava a minha boca para que não ouvissem meus gritos, fecha aspas. Explica pra gente, que processo foi esse que você passou, cara? Você realmente, era de você não queria que ninguém visse você sofrendo, ou você queria ter alguém, mas não tinha? Não, eu não queria que ninguém soubesse.
Porque assim, eu sempre fui muito usada por Deus. São muitos testemunhos de cura interior. Deus me usava nessa área. E de repente, a moça parou de se cortar. E eu estou na pia lavando louça, eu ouço uma voz, pega a faca e passa no pulso. Então ele queria virar do avesso a história que eu vivia. Então eu disse assim, eu não vou aceitar minha família me ver nessa forma de vergonha, né? Eu preciso continuar sendo referência. Então eu me escondia. Todas as vezes que eu entrava no banheiro, como eu escrevia aí, tapava minha boca para que não ouvisse os meus gritos, pegava a toalha dali, colocava na boca, era porque eu não queria tirar o que estava dentro de mim, não queria conversar com ninguém, porque eu me sentia forte o suficiente. Mas aí que está o perigo, né? A gente vai se achando que é a Mulher Maravilha, super-homem, e aí a gente reconhece, uma hora você reconhece que você precisa de um Deus, uma hora você analisa e fala, uau, eu estou à beira da morte, né? E eu reconheci, quando eu aceitei viver um propósito de oração, por 7 dias, foi assim que eu venci. Eu orei da 1 às 2 da madrugada, e depois desse propósito, minha vida mudou. E esse, na verdade, o que eu percebo, até vendo aqui sobre a autora no seu livro, é que através desse momento de crise nasceu um projeto, né? Que é o projeto Praças São Púlpitos. Como foi esse projeto? Como que ele surgiu na sua vida? Aí que tá. Neste período a qual eu estava escrevendo o livro, melhor dizendo, na depressão, eu tinha o meu livro parado. Porque não estava querendo viver o que Deus queria para mim, porque eu achava muito grande os planos de Deus para mim. E este livro estava parado. Então, neste meio processo, a qual eu entrei na depressão, foi quando Deus me deu o projeto Praças São Púlpitos. E este projeto eu comecei a seguir, porque eu descobri que se eu não seguisse esse projeto, eu não seria feliz, né? Então, novamente, numa madrugada, eu perguntei para Deus, Senhor, o que queres de mim para me fazer feliz? Ele me disse 2 coisas. Vá para as ruas, pregue nos trens e termine o seu livro. Uau! Aí eu já tinha saído da itinerância, já estava trabalhando em uma loja masculina. Então eu falei para Deus, não tenho tempo para escrever livro. Eu queria colocar Deus na parede. Eu não tenho tempo para escrever livro, eu não tenho tempo para cantar nas praças, para pregar no trem. O Senhor me colocou nessa situação, preciso trabalhar, preciso pagar meu aluguel. Como é que vai ser isso? E o Espírito do Senhor falava comigo, somente essa frase, vá para as ruas e pregue nos trens. Então foi aí que eu comecei esse projeto. Quando eu ia trabalhar, eu levava a minha caixinha ali, na Praça da Sé, 9h30 mais ou menos da manhã, eu estava cantando. Na volta para casa era 9h30 da noite, 10 horas, eu pregava dentro do trem. E algumas vezes, quando eu estava indo para o trabalho, eu me lembro que eu pegava, a quem é de São Paulo vai entender muito bem o que estou falando, pegava o metrô, o trem, melhor dizendo, no Itaim Paulista e descia só no Brás. Então estava muito cheio e eu sentava ali no chão, como muitos brasileiros, muitos paulistas, né, fazem isso. E ali o Espírito Santo falava comigo, pega a caneta e o papel e começa a escrever as páginas do seu livro. Então assim, páginas desse livro foram escritas sentadinha no chão do trem. Ninguém entendia, porque via uma jovem sentada, chorando, escrevendo. Eu estava seguindo aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, assim, foi uma das maiores batalhas, né, com o tema guerras desafiadoras, sabe? Eu tive que me dispor totalmente a Deus. Se eu não cantasse de manhã, pregasse à noite no trem, escrevesse o meu livro, a depressão me tomava. Damaris, como você foi curada? Na obediência, seguindo aquilo que Deus tinha para mim. Uau! Agora, Damaris, alguém que te assiste, que passa por guerras como você passou, alguém que de repente está enfrentando a depressão, nós vemos tantas pessoas, a nossa plateia ela é tão ampla, tão grande. Talvez alguém que te assiste agora esteja passando por um momento de dificuldade. Qual o conselho da Damaris que conseguiu vencer essa fase conturbadora da depressão? Qual o conselho da Damaris que conseguiu se sobressair mesmo em um momento de crise? É muito louco eu dizer isso, porque talvez você não consiga abrir a sua boca para orar. Né? Como muitas vezes eu fiz um propósito de oração de 7 dias, mas eu não tinha palavras para dizer para Deus, André. Eu não tinha. Então, o que eu fazia? Eu só chorava ali e Deus recebeu meu propósito. Fui curada. Mas se você puder, abra sua harpa cristã e cante 3 hinos da harpa. Pela manhã, ao acordar, cante 3 louvores da harpa. Abra sua Bíblia e lê pelo menos Salmo 91,
do 1 ao 10, não sei quanto você pode fazer. É o melhor remédio que eu posso recomendar, André. É o melhor remédio. Não existe terapia melhor do que a oração e a palavra. Na verdade, isso é uma pesquisa comprovada. A Bíblia ela pode curar doenças físicas, doenças cerebrais. Então, assim, você lê a Bíblia, você é curado. Você ora, você é curado. Então, esse é o meu melhor conselho. Agora, Damares, eu quero adquirir o seu livro. Como faz? Quem está assistindo e quer comprar esse livro aqui maravilhoso, Guerras Desafiadoras, de Damares Chaves. Onde encontra esse livro? Onde te encontra? Deixa suas redes sociais também, fica à vontade. Pronto. Muito em breve, estamos só organizando para isso, mas na livraria Betel, da nossa sede do Brás, lá na Celso Garcia, já vai estar disponível meu livro. Mas comigo também, a qualquer momento, pode mandar um direct no Instagram, me chamar, eu mesma vou te atender. Será um prazer, eu envio por correio e dá tudo certo. Agora, Damares, para a gente finalizar, o que você tem a dizer nesse momento para os cristãos que ainda não entenderam essa importância de ir e pregar o Evangelho, as pessoas que preferem ficar em casa, as pessoas que não têm essa preocupação em levar o Evangelho? Dê um conselho a essas pessoas, para a câmera. Você perguntou o que eu tenho a dizer, né? Isso. Qual o seu conselho para essas pessoas? O que eu tenho a dizer, sinto muito. Sério. Eu sinto muito por você estar nesta terra e talvez pensar só na sua salvação, né? Eu acho até injusto, André. Porque nós temos um Deus, nós vivemos com Ele, nós ouvimos a voz dEle no nosso quarto, nós temos providências, livramentos, e nós queremos isso só para nós, né? Então, assim, o conselho que eu dou é que você viva o que está escrito em Lucas 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar, para evangelizar aos pobres, para abrir as prisões daqueles que estão cativos e dar clareza ao que estão cegos. Então, o meu conselho é, viva o que está na Bíblia, viva aquilo que Jesus viveu aqui na terra. Isso será o maior diferencial que você pode ter dentro de você. Você vai sentir muito feliz, eu garanto isso. Senhoras e senhores, este é o Young Show, conhecendo uma missionária, escritora, que com muita intensidade colocou na ponta da caneta tudo o que ela vive e através disso ela está transformando vidas. Senhoras e senhores, essa foi Damares Chaves no Young Show. Muito obrigado, Damares, por você estar aqui. Obrigada. Espero que quando você for lançar o seu próximo livro, você retorne aqui para a gente divulgar isso aqui no Young Show. Muito obrigada. Vai ser uma honra te receber. Obrigada. Deus abençoe. Até mais. Esse é o Young Show, o maior talk show gospel do YouTube. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Eu não sou nem digno de estar aqui nessa noite, mas Deus me conhece. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Mas tu não se detenha, se as lágrimas rolarem ou as batidas do teu coração acelerarem. Jesus está mexendo no secreto da gente, num lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Jesus viu e sabe o remédio que vai curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Nessa presença ela tem remédio. Eu não quero ouro e nem prata, só quero que cuide de mim.
as lágrimas rolarem, as batidas do coração acelerarem. É Jesus tá mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Jesus viu e sabe o remédio para curar toda a ferida. Jesus, essa presença é o que eu mais quero. Jesus, essa presença ela tem remédio. Eu não quero ouro e nem prata, só quero que Ele cuide de mim. Mas eita, que presença é essa? A presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigo, não quero perder a presença. Jesus, essa presença é o que eu mais quero. Ande, essa presença linda a sombra, ela tem remédio. Jesus, eita, eita Jesus, mas que presença é essa? A presença que mexe, confronta com tudo aquilo que tá causando arrepio. Está, que eu perca dinheiro e perca amigo, não quero perder a presença de Jesus. Essa presença é o que eu mais quero. Jesus, essa presença ela tem remédio. A presença, oh Jesus, está causando arrepio na minha alma, está curando a gente. Que perca dinheiro e perca amigo, não quero perder essa presença. Jesus, essa presença é o que eu quero. Essa presença ela tem remédio. Que eu perca tudo, não quero perder. Que eu perca o emprego e perca a família, não quero perder. Que eu perca o dinheiro e perca tudo, nunca posso perder a presença. Oh,